E a gente fala que o Brasil vai ser afetado, gente, nada se compara ao Canadá. O presidente Donald Trump anunciou a imposição de uma tarifa de 50% contra os canadenses. O movimento simboliza a ameaça de reacender uma disputa comercial com um dos aliados mais próximos e principal parceiro econômico dos Estados Unidos. As taxas entrarão em vigor em 30 dias, abrangendo cerca de 20 bilhões de dólares em produtos canadenses. Segundo a Casa Branca, a taxa foi imposta sob o argumento de que o Canadá tem mantido práticas comerciais generalizadas e não recíprocas, que têm prejudicado agricultores, fabricantes e trabalhadores americanos. Então eu coloco na nossa conversa Lorival Santana, nosso analista de internacional. Lorival, boa noite. Essa tarifa contra o Canadá acende algum tipo de alerta sobre uma nova guerra comercial? Chegamos a esse ponto, Lorival? Boa noite. Bem, o representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, disse hoje à CNBC que o Canadá e a China são os únicos países que adotaram retaliações contra os Estados Unidos. Então, deixou bastante claro que o Canadá é um foco especial das tarifas americanas por causa disso, assim como a China. Só que a China tem os minerais críticos dos quais os Estados Unidos dependem, agora sou eu que estou dizendo, né? E teve um tratamento um pouco mais negociado, digamos assim. Mas no caso do Canadá, quando o presidente Trump adotou tarifas de 25% contra a maioria dos produtos canadenses, com exceção daqueles que os Estados Unidos realmente precisam muito, como potássio, fertilizantes, energia, assim por diante, o Canadá adotou também tarifas de 25% para os automóveis americanos e também, segundo a linguagem adotada pelos Estados Unidos, o Canadá barrou quase completamente, com exceção de 2 províncias canadenses, todas as bebidas alcoólicas fabricadas nos Estados Unidos. E aí a decisão tem 3 partes. A primeira parte é com relação a uma retaliação à questão das bebidas. E aí o que são taxados com 50% não são bebidas canadenses, mas são madeira, celulose, uma série de produtos, são centenas de produtos que recebem essa tarifa de 50% em retaliação contra o fato de que as bebidas alcoólicas americanas não estão mais entrando no mercado canadense. A segunda parte é com relação aos automóveis. Essa é a única parte em que é uma questão de tarifas mesmo. Como o Canadá adotou tarifas de 25% para os automóveis americanos, os Estados Unidos adotaram uma série de tarifas de 50% também para uma série de produtos relacionados com a indústria automobilística. Não são automóveis terminados, mas são uma série de produtos que têm alguma relação com eles. E, por último, a questão dos lácteos. O que os Estados Unidos dizem é que o Canadá proporciona à União Europeia condições bem melhores para a entrada do queijo europeu para o Canadá do que para queijos similares americanos. Então, por isso, uma série de componentes, também não é o queijo acabado, mas uma série de componentes que são usados na fabricação de queijos sofre, então, a tarifa de 50% para entrar nos Estados Unidos. Agora, voltando a falar das nossas tarifas, Lorival, você nos traz a apuração de que o governo americano deve anunciar uma outra tarifa, essa de 10%, sobre os produtos brasileiros, com base naquela investigação de trabalho forçado. É assim que se fala, né? Trabalho forçado. Pode ser que chegue a 12,5% no caso do Brasil. O que aconteceu foi que, no início do ano, o governo americano teve de abandonar o uso da lei de poderes de emergência econômica internacional, porque a Suprema Corte vetou esse uso. Então, no dia 24 de janeiro, o governo americano adotou, então, uma tarifa de 10%, relacionada com o balanço de pagamentos. Foi usada essa lei, a seção 122, que foi a primeira vez que foi usada essa seção, que ela é adotada há muitos anos,
e de balanço de pagamento. Só que ela só pode ser usada por, no máximo, 150 dias sem ser ouvido o Congresso americano. Então, ela vence agora dia 24, nesta semana. Então, o USTR usou a seção 301, a mesma seção que foi adotada para aquela outra tarifa de 25%, para argumentar que os Estados Unidos são o único país que realmente impedem que o trabalho forçado entre na sua cadeia de produção. Então, não é necessariamente que o país tenha trabalho forçado, mas que ele importe produtos para, por sua vez, fazer produtos que ele vai exportar que teriam um componente de trabalho forçado. E aí, aqueles países, como países da União Europeia e outros países, Equador, Indonésia, que adotam compromissos contra o trabalho forçado na sua cadeia de valor, ficam com 10%. Aparentemente, o Brasil vai ficar com 12,5%, porque os Estados Unidos consideram que o Brasil não tem uma lei em relação a isso para a cadeia de valor brasileira.